Começo fazendo uma pergunta. Você sabia que na Bíblia a palavra amor está relacionada com Abraão e é a primeira vez que a palavra amor aparece em toda a Bíblia? Está relacionada com Abraão. É importante que eu faça esse esclarecimento para você, porque isso será determinante no que vamos aprender hoje. Mas eu faço outra pergunta para você. Você sabia que na Bíblia a palavra bênção é importante e tem transcendência, mas, além de ter transcendência, na Bíblia há um texto que diz que a bênção pode se transformar em maldição. E mais, não são as circunstâncias que transformam a bênção em maldição, mas sim Deus. Você sabia que na Bíblia há um texto bíblico que diz que Deus pode transformar a bênção em maldição? Então vamos ficar atentos a esta mensagem, porque hoje nós vamos ver que a fé pode ser provada e é disso que se trata. Uma fé que não é provada. É uma fé que não é confiável. Confiável. E tenha prontos os seguintes textos: Gênesis 22 e Hebreus capítulo 11. Porque hoje vamos ver a dimensão de uma fé que precisa ser provada. Lembre-se, a fé que não pode ser provada não pode ser confiável. Ninguém, e muito menos eu não embarcaria em um avião que nunca foi testado. Né? Que diga não, é que esse avião não foi testado, vamos testá-lo com você. Eu digo não, não, não. Se não fizeram os testes comigo, não. Imagine alguém que vai ao cirurgião e que diga não, e o cirurgião pergunta, mas por que você está tão nervoso? É que é a primeira vez que vou fazer uma cirurgia. Alguém aqui já fez cirurgia? Levante a mão. Difícil. Eu não quero. Não quero estar lá porque nunca fiz nenhuma cirurgia. Já levei pontos, mas cirurgia não. E eu fico pensando em alguém que chega e fala para o cirurgião: estou nervoso porque é a primeira vez que vão me operar. É a primeira vez que vão fazer uma cirurgia em mim. É a primeira vez que vão me operar. E o cirurgião diz: não se preocupe. Eu também, é a primeira vez que vou operar. Fique tranquilo, eu sei como você se sente. Então, uma fé que não é provada não é confiável. Isso é muito poderoso. Por isso eu digo, preste muita atenção. Não se distraia de jeito nenhum, porque ninguém se deixaria ser testado ou operado. Ninguém se deixaria operar por um cirurgião. Sem testes, ou sabendo que esse cirurgião foi mal e que ele concluiu todo o curso pagando e extorquindo. Ninguém faria isso da mesma maneira. Deus submete a fé do crente ao fogo para provar. Se a nossa fé é autêntica, se a fé que nós temos é autêntica. Hoje eu vejo vocês levantando as mãos e todos cantaram: eu creio em ti, Jesus. Todos cantaram: eu creio em ti, Jesus. Essa confiança é verdadeira, essa certeza é verdadeira. Ir à igreja é uma coisa, e isso não significa que eu tenha fé. Talvez você vá à igreja por amizade. Você vai à igreja para que sua esposa não vá sozinha. Você vai à igreja para que seu filho talvez receba um lanche. Você vai à igreja porque quer cumprir uma penitência com a religião, nem mesmo com a igreja. Existem muitos motivos pelos quais você pode ir à igreja. Mas será que a sua fé é provada? Ela já foi provada. Veja, as dificuldades e provas que Deus permite não têm a intenção de destruir o crente. Pelo contrário, têm o objetivo de refiná-lo, promovê-lo. Cada dificuldade, cada prova que vem tem o propósito de promover uma pessoa a um nível mais alto.
Assim como são feitas as provas para entrar em uma universidade, assim como talvez sejam feitas as provas para passar de ano, para promovê-lo para a série seguinte, da mesma forma acontece com o Senhor. Embora esse seja o início de todas as coisas, essa é a origem. Deus prova a nossa fé para que possamos ser refinados, confiáveis e possamos avançar para um novo nível de fé. Você sabia que na Bíblia existem níveis de fé? Na Bíblia existem níveis de fé, muitos níveis de fé, e você pode ir ascendendo na fé. A palavra de Deus é clara. Por isso eu digo, talvez alguém hoje esteja passando por um momento de provação. Alguém esteja passando por um momento difícil e sua fé está sendo provada. Mas lembre-se, Deus não quer te destruir. Pelo contrário, Deus quer te promover. Veja o que diz. 1 de Pedro 1, 2.7. Preste atenção para que, sendo posta à prova, a sua fé, muito mais preciosa do que o ouro, que embora perecível, é provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for manifestado, há um propósito, mas também há um fim. E é que a nossa fé deve ser provada para ser refinada e para ser confiável. E fala do ouro, e o ouro pode ser muito precioso, e o ouro é provado no fogo, mas é perecível, porém a fé não é perecível. Inclusive a Bíblia é claríssima, porque diz até que o Senhor Jesus Cristo possa ser manifestado, e eu creio que é em toda a sua glória. Sem fé, nós não vamos conseguir resistir à magnitude do que Jesus Cristo é. Da primeira vez, todo mundo, quem tinha fé e quem não tinha fé, todo mundo se aproximou dele. Alguns se aproximaram para acusá-lo, inclusive alguns se aproximaram para condená-lo, outros se aproximaram para cuspir em seu rosto, outros se aproximaram para crucificá-lo, mas no arrebatamento ou no rapto, quando a trombeta soar, aqueles que se encontrarem com ele nos ares serão os que têm fé. Nem todos os que têm fé, mas aqueles cuja fé foi provada, e você dirá, valeu a pena. E em cada coisa cotidiana que vivemos, quando nossa fé foi provada. As pessoas que talvez já são cristãs há algum tempo, que leram a Bíblia e conseguiram ser refinadas, perceberam e disseram, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter a minha fé provada. Valeu a pena que eu tenha passado por esse momento difícil. Valeu a pena eu ter passado por essa circunstância. Valeu a pena. E que você possa levantar as mãos e dizer, valeu a pena. Por isso diz a Bíblia, para que a fé de vocês, sendo provada, muito mais preciosa do que o ouro, seja achada. Em louvor, glória e honra, quando for manifestado nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ver a Deus? Você quer encontrá-lo nos ares? Precisa saber que a nossa fé, que a sua fé vai ser provada. E pode ser que neste momento haja pessoas que estão passando por essa prova de fé. Para que você seja confiável, por isso eu coloquei o exemplo do avião e o exemplo do cirurgião da mesma maneira. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja é a revelação das posses e o perigo da bênção alterada. Porque eu sei que todos queremos ser abençoados, mas é importante entender o que é a bênção na Bíblia. A bênção na Bíblia não é o Deus te abençoe, que nós sempre costumamos dizer por cultura. Porque até os satânicos dizem Deus te abençoe. Mas que Deus é o Deus que abençoa. Todo mundo diz Deus te abençoe. Você?
Pergunta para qualquer um: Deus te abençoe? Não sei, não se sabe de que religião é, mas Deus te abençoe, até para as testemunhas de Jeová. Mormons, agnósticos, gnósticos, Hare Krishna, taoístas, todos dizem Deus te abençoe. Então, essa não é a bênção que a gente recebe. Olha, e a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia é em Gênesis 22, versículo 2. E você diz, mas vamos pensar, já está analisando. No jardim a palavra amor não aparece em lugar nenhum. Não aparece nas genealogias, não aparece em lugar nenhum. Com Noé também não aparece em lugar nenhum a palavra amor. São 22 capítulos depois que a palavra amor aparece. 22 capítulos depois aparece a palavra amor. Por isso eu disse, preste atenção, porque isso se torna determinante. É a primeira vez que a palavra amor aparece em toda a Bíblia. E pense, a gente diz, mas isso é ilógico. 22 capítulos, onde se fala de Enoque, onde se fala de Matusalém, onde se fala de Noé. E é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece a palavra amor. Será que não aparece a palavra amor quando Deus salvou os 8 no dilúvio? Não aparece a palavra amor? Realmente não aparece a palavra amor? É a primeira vez. Já lemos a Bíblia várias vezes e é a primeira vez que aparece a palavra amor. Também sabemos onde aparece pela primeira vez a palavra graça e assim por diante. É revelador que Deus não introduza o conceito de amor. Em um cenário romântico, familiar, cotidiano, a gente esperaria que a palavra amor aparecesse quando Adão conheceu Eva, não é? Sim ou não? Principalmente os românticos que estão aqui. Aqui tem muitos românticos. Mas não aparece a palavra amor quando Adão conheceu Eva, então. Entonces, É estranho. A gente espera que apareça a palavra amor relacionada à família. Mas sim no ponto exato onde há fricção, onde um pai deve decidir se ama. Mas o presente ou o doador. Aparece ali. É aí que aparece pela primeira vez a palavra amor. Gênesis 22, 2. E daí cantar já é uma consequência disso que está aqui. Mas a palavra amor, amor na Bíblia, aparece em Gênesis 22, 2. Alguém vai dizer, isso é ilógico, e vai, obviamente, chegar em casa e ler os 22 primeiros capítulos e perceber que essa palavra não aparece. Veja, Deus não aceita substitutos. Por isso é que a nossa fé precisa ser provada. O Senhor jamais ocupará o segundo lugar, nem compartilhará o trono do coração humano. O Senhor jamais ocupará o segundo lugar, por isso dizemos Senhor. Por isso o chamamos de Senhor, porque é Ele quem domina, é Ele quem controla. Ele jamais ocupará o segundo lugar. E por isso vem uma prova de fé, e essa prova de fé é para o pai da fé, que é Abraão. E por que ele é o pai da fé? Porque ele passou por uma das provas mais difíceis que qualquer homem poderia enfrentar, a prova de fé. E por isso eu digo, nossa fé pode ser provada. Por quê? Porque ele exige uma preeminência absoluta. Ele exige isso porque ele é preeminente em tudo. Ele foi o primeiro e ele é o último. Fora dele, não há nada. Então, esse é o plano. Fomos criados para isso. E se você não está vivendo nessa preeminência de dar o primeiro lugar a Deus, a nossa vida está desfocada. Nossa vida está desorientada. E é por isso que o homem sofre. É por isso que o homem chora. É por isso que o homem procura psicólogos, psiquiatras. Porque tem algo que acontece em sua mente. Porque tem algo que acontece em seu coração. Há algo que está faltando. E é que fomos criados para amar a Deus, para corresponder a Ele, para colocar Deus em primeiro lugar. Mas quando isso não acontece, o homem começa a sofrer. Por quê?
Diga para quem está ao seu lado: Deus não aceita substitutos. Diga: Deus não aceita substitutos. Por isso Deus diz: me dê seu filho, aquele que você ama. É a primeira vez que aparece a palavra amor. Me dê seu filho, seu único, aquele que você ama. Nem sequer menciona a palavra Isaac. Em vez disso, aquele que você ama. Dê-me seu filho, aquele que você ama. Então, qual é o perigo latente da bênção? Porque todos queremos bênçãos. Mas quando a bênção se torna maldição, isso é ilógico. Como assim, pastor? Veja, quando o ser humano coloca Deus de lado e se apaixona mais pelos presentes do que pelo Criador, e isso já aconteceu muitas vezes. Tem pessoas que chegam aqui, pastor, me ajude a orar por um emprego. Conseguem o emprego e já ligam dizendo: não posso comparecer porque tenho que trabalhar até aos domingos. Nesse momento, a bênção se transformou em maldição. Não trabalho nem aos domingos. Trabalho até sábado e o domingo é o único dia que eu tenho, para descansar. A gente entende. Normal, eu não sou o Deus deles. Eu sou simplesmente um instrumento. Mas sempre acontece que a bênção se transforma em maldição. E pense nisso. Porque enquanto eu estava preparando a mensagem, eu pensava: e se Deus me pedir para devolver algo que ele me deu? Pense em algo assim. Vá fazendo, vá pensando, e vocês que estão conectados também vão pensando nisso. E se Deus me pedir para devolver algo que Deus me deu? Ou aquilo que eu busquei com tanta desesperação, com tanta fé, com tanto clamor, com tanta oração, e Deus me deu? E agora o Senhor vai me pedir para devolver isso para Ele? Talvez alguém pediu uma casa e orou a Deus, orou a Deus, orou a Deus, e Deus lhe deu essa casa. E o Senhor te diz: entregue-a para mim. E assim por diante, em qualquer coisa. Neste caso, vemos que a prova de fé de Abraão é muito forte, é muito elevada. Aí vem a prova, aí vem. Por quê? Porque o ser humano pode tirar Deus do lugar dele e começar a se apaixonar pela bênção ou pelos presentes, mais do que pelo Criador. E acontece algo alarmante, como já foi advertido. Por quê? Até mesmo pelo profeta. Qual profeta, você vai perguntar? O próprio Deus adverte que pode mudar o propósito que nos deu se não lhe dermos toda a glória e se não entregarmos nosso coração a Ele. Deus pode transformar a bênção em maldição. Sim, senhoras e senhores. O que acham disso? Nós podemos ver essa mensagem como algo superficial. Algo superficial como nos filmes. Ah, se abraçaram. Abraão, aquele velhinho, ia sacrificar Isaac, depois não sacrificou. É isso que mostram os filmes. Mas aqui tem algo muito profundo que eu não quero que você perca. E é que Malaquias 2:2 nos diz algo. De verdade, a gente poderia passar batido e ler, já que é quase o último livro do Antigo Testamento. A gente lê com sono. Então você lê errado. Se não ouvides e se não decidides de coração dar glória ao meu nome. Disse Jeová dos exércitos: enviarei maldição sobre vocês e amaldiçoarei as suas bênçãos. Isso é muito estranho. Mal amaldiçoarei. Essa parte, o resto, se quiser, esqueça. Mas veja, amaldiçoarei as suas bênçãos. Amaldiçoarei as suas bênçãos? É que está escrito na Bíblia. Você pode conferir em qualquer Bíblia. Não é que isso parece que foi modificado, mudado, esse versículo estranhíssimo. Não. Abra sua Bíblia em qualquer versão que você quiser e vai perceber que diz a mesma coisa. Amaldiçoarei as suas bênçãos. Amaldiçoarei. Amaldiçoarei. E sabe de uma coisa? Você diz sim, é que esse povo era ruim, mas ele está falando com os sacerdotes. Malaquias, o profeta Malaquias, profetiza para os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele não está falando com qualquer pessoa, com gente comum. Ele está falando com aqueles que conheciam a Torá, com aqueles que supostamente serviam a Deus. E ele diz: vocês receberam bênçãos, mas eu tenho uma notícia para vocês. Vou transformar essas bênçãos em maldições. Nossa!
É como, por exemplo, alguém, é um exemplo que eu dou aqui, para este lugar, para Copacabana, para Medellín, que gostam tanto de motos. É como, por exemplo, um rapaz que está orando por uma moto, e ora, e ora, e ora a Deus. E pronto, Deus dá essa moto para ele. Mas com essa moto, ele sai para delinquir, sai para roubar, sai para fazer negócios estranhos, porque quer ter mais dinheiro. É só um exemplo, é um exemplo que estou dando. Nesse momento, a moto que era uma bênção, Deus transforma em uma maldição, e ele vai e se acidenta e morre. Ou fica manco, ou quebra os braços, ou quebra uma perna. É um exemplo do dia a dia que pode acontecer. Eu sei que nem todos querem moto, outros querem outra coisa, mas eu dou o exemplo da moto para que você entenda. Porque tem pessoas que me escrevem e dizem: Pastor, eu odeio motos. É só um exemplo que estou dando. Você pode pedir um carro, pode pedir outra coisa, pode pedir uma moto, pode ser um patinete, um skate, qualquer coisa. Mas aquilo que você recebe de bênção, ou algo, um relacionamento, então aí sim vão dizer: sim, agora eu me sinto mais identificado. Um relacionamento. E você acha que isso é uma bênção, mas o Senhor diz: calma, não se preocupe que eu vou transformar esse relacionamento em uma maldição. E o pastor está me soprando isso. Então, o que eu menciono? Uma casa. O que eu menciono? O que você quer que eu mencione? Ou o que você quer? Qual tem sido o seu desejo? Por isso, muitas vezes, Deus não te dá o que você tanto pede. E você diz: não, mas é que ele não me dá. Será que não é porque ele te ama tanto que não quer te perder? E você pede, pede, pede. Será que não é porque ele te ama tanto que não quer te perder? Que ele te conhece tão bem que não quer te perder? Porque você se enrolaria com a bênção e ela se tornaria uma maldição. E as consequências seriam ainda maiores. Então Deus te priva. Mas veja o que a Bíblia continua dizendo. Aí tem um ponto e vírgula. E ainda as tenho amaldiçoado, porque vocês não decidiram de coração. Transformarei a bênção em maldição. Aliás, ou seja, Deus está tão indignado que diz: não, não, não. Não, 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 não vou convertê-las. Eu já as amaldiçoei. É como quando o pai ou a mãe diz: eu vou te bater. Se continuar incomodando, vou te bater com o cinto. E bem naquele momento, continuou incomodando e perdeu a paciência. Não, pronto, já era. Já não foi mais uma ameaça. Já foi uma cintada, duas, três, quatro cintadas. Porque aí eu não aguentei mais. Aqui o Senhor diz: e eu já as amaldiçoei, porque eu já vi o coração de vocês. E enquanto o Senhor estava falando com os sacerdotes, enquanto o profeta estava falando com os sacerdotes, eles diziam em seu coração: sim, isso é mentira. Assim como alguns de nós, que a bênção que pode se transformar em maldição, isso não acontece. Isso, nós estamos bem felizes aqui, vamos continuar do mesmo jeito. Vamos continuar com tudo o que temos. Tudo bem, vamos continuar assim. Não acontece nada, nada vai mudar. Vamos continuar envolvidos nisso. Nesse momento, o Senhor consegue ler as intenções do coração e diz: não, já não estou mais pensando em amaldiçoar as bênçãos. Eu já decidi, já amaldiçoei as suas bênçãos. Porque o seu coração não é confiável. Porque o seu coração não é reto diante de mim. Eu sei que muitos não gostam dessa mensagem. Eu também não, mas ouça bem. Nossa fé deve ser provada. E aquilo que tanto pediu em oração como presente, e se talvez não está se encaixando no plano e no propósito de Deus. E se o Senhor disser para você: eu quero que você me devolva. Eu quero que você me devolva. Agora, tenha isso em mente. Número 2. A diferença entre a tentação do inimigo e a provação de Deus. Muitas pessoas talvez digam: bom, os pecados. E sim, é verdade, nós focamos nos pecados e na moral. E tudo bem, há muito o que falar sobre isso. Mas aqui existem duas forças opostas, e é vital discernir a origem das lutas. E neste tempo em que estamos, que sabemos que é o tempo do fim, Deus exige de nós discernimento. Discernimento. Isso é muito importante. Veja, o diabo tenta e impulsiona o crente para o mal para provocar sua queda espiritual. E às vezes colocamos toda a culpa no diabo. A contraparte, Deus cria provas. Preste atenção nisso,
Porque se você não entende isso, se não tem discernimento, você acha que tudo é do diabo ou tudo é de Deus. Uma calamidade, o diabo. O diabo, o diabo, o diabo. Mas e se não for? E se não for? E se não for isso? O diabo, o diabo, o diabo. Sim, porque nós sempre pensamos, como temos conceitos, temos argumentos e pensamos que tudo o que temos ou possuímos é bom. E se o Senhor tira algo dali, dizemos que foi o diabo que tirou de nós. E se não foi o diabo que tirou de você, mas sim Deus. Por isso existem duas forças opostas. E é aí que precisamos de discernimento, porque o outro lado, Deus cria provas. Mas as provas que Deus cria, e isso vai te ajudar no discernimento para que você aprenda a classificar o que vem de Deus e o que vem do diabo. As provas que Deus cria são exatas, são precisas. Aí é fácil, é facinho. São exatas, são precisas. As provas que Deus prepara a partir das nossas circunstâncias são para nos fortalecer, são para nos purificar e nos levar a permanecer firmes no bem. Muitas pessoas, muitos teólogos liberais, lutam com esse pensamento de que Deus, pela primeira vez, estava pedindo e exigindo um sacrifício humano, pela primeira vez. Pela primeira vez ele estava dizendo: sacrifique para mim o seu filho, sacrifique para mim um ser humano, pela primeira vez. Muitas pessoas dizem: não, isso é falso. Naquela época, aqueles que copiaram a Bíblia copiaram errado. Essa não foi a ordem de Deus, era outra coisa. Muitas pessoas pensam assim, ou seja, não conseguem entender. É que o que Deus está pedindo é algo que supera qualquer expectativa. Ele não está pedindo uma casa, não está pedindo que ele termine o relacionamento com a esposa Sara. Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo que ele entregue suas terras. Não está pedindo que ele volte de onde saiu, que ele retorne. Volte por quê? Você, nessa terra, está ficando milionário e está gostando das riquezas? Então, volte para lá onde você não tinha nada. Ele não diz isso. Ele diz: sacrifique para mim o seu filho, aquele que você ama. E não era nada romântico. Sacrifique para mim o seu filho, aquele que você ama. É aí que a gente tem que aprender a discernir. Esse é o diabo. Esse não é Deus. Esse é o diabo. Sacrifício. Esse é o diabo. Ou seja, está me dizendo para matar, matar. Naquela época, ainda não existia a palavra não matarás. Isso não existia. Está me dizendo para sacrificar meu filho. Ou seja, é ilógico. Um sacrifício humano. E isso seria estranho. No entanto, ele tinha o discernimento. E sabe onde começa o discernimento? Onde a gente aprende a renunciar. Renunciar ao que é bom. Renunciar ao que é bom. O normal é renunciar a um pecado. O normal é renunciar a um bar, renunciar à bebida, renunciar ao cigarro. Isso é o normal. Sim, eu tenho que renunciar. Renunciar a esse relacionamento ilícito. Isso é normal. Mas renunciar ao que é bom? Você se surpreende, não é? Quantas pessoas são casadas? Andrés, que está aqui, que me serve de exemplo. Seu Guilhermo, que também, ao se colocar à frente, também aproveito. Se Deus lhes disser para renunciar à sua esposa, porque vocês são casados legitimamente, maridos de uma só mulher. Por isso vocês estão aqui na frente, como exemplo. Se Deus disser para eles, renuncie à sua esposa agora mesmo, eles estão renunciando ao que é bom. Renuncie à sua esposa, ou vice-versa. Os homens são mais tranquilos, né? De repente Andrés diz, sim, estou pensando em renunciar. Mas as esposas que diga a elas, renunciem ao marido, renuncie. Agora mesmo, renuncie. É que Deus está dizendo a eles, renunciem ao que é bom. Presta atenção, isso é só uma ilustração. Não vão renunciar. É uma ilustração. Obrigado. É diferente que vivam em união livre que estejam em pecado. É diferente, aí é diferente, que sejam recasados 70 vezes 7. Aí sim, renuncie, renuncie, renuncie. Mas renunciar ao que é bom, esse é um exemplo.
Mas a prova de Abraão era ainda mais forte, porque não se tratava de dizer, bom, me empresta seu filho, vou levá-lo para longe, mas sim, quero que você sacrifique seu filho, ou seja, que você o corte em pedacinhos e me entregue. Só pense nisso. A prova de Abraão não consistiu em se afastar do pecado ou de coisas reprováveis. O que, obviamente, deve ser diário, que nós estejamos nos separando do pecado, mas sim de estar disposto a devolver a Deus as bênçãos e as promessas legítimas que ele mesmo havia concedido. Além disso, havia uma promessa ali. Porque em Isaque serão abençoadas todas, no seu filho. E não era em Ismael, era nesse, no filho da promessa. Esse eu quero que você me entregue, que você sacrifique, que você corte em pedaços. Ou seja, a bênção que eu te dei, preciso que você me entregue, que você me devolva, mas que você me devolva em pedaços. Porque é fácil dizer ao Senhor, aqui eu o entrego ao Senhor, fica você e Isaque aqui, e eu vou embora de novo. Me despeço, mas ele diz, mata-o. Ou seja, se você está entendendo o nível, ele não está dizendo apenas para renunciar, mas está dizendo sacrifique-o, mate-o. Ou seja, quero que você seja firme e é assim que devemos obedecer a Deus. Se você quer ser abençoado, sua obediência tem que ser firme. Preste atenção. Número 3. As marcas de uma obediência genuína. Veja, quando Deus dá uma direção, quando Deus te diz algo que você deve fazer. O texto sagrado, a Bíblia, nos mostra que a resposta do patriarca não permitiu hesitações. Porque o mais seguro seria dizer, e se eu sacrificasse Ismael? Não, Isaque, não, Ismael. Olha, Ismael não é filho da minha esposa. Ismael é filho da criada. Eu quase nem vejo ele. Ele puxou o temperamento da mãe. Será que é para eu sacrificar Ismael, Senhor? Olha, e às vezes a gente começa a querer negociar com Deus. Será que é para eu sacrificar Ismael? Não. Ou então dizer, Senhor, mas olha, o Senhor acabou de me dizer que de Isaque viria uma descendência. Eu já estou velho. Naquele momento, Isaque já não era uma criança. Não era um bebê que ia ser sacrificado. Isaque tinha aproximadamente 18 anos. Já era um adulto. E já era para ele nessa idade. Já era difícil ter um filho nessa idade, mas ele não fica dizendo, Senhor, olha a minha idade, eu passei 18 anos querendo isso. O Senhor me fez a promessa, o Senhor me disse não, ele não disse nada. Sem hesitar, o Senhor me pediu, vamos. A Bíblia não diz. A propósito, o Senhor também pediu a um profeta que renunciasse à sua esposa. Ao profeta Ezequiel, ele disse, ouça, tirarei o deleite dos seus olhos, e não quero que você chore. Não quero que você fique deprimido. Quero ver você sorrindo. E de repente, a esposa morreu. Mas nesse caso, quem tinha que cortar em pedaços era o próprio Abraão. O próprio Abraão tinha que preparar tudo. E não era assim. Não era assim de dizer, bom, por favor, use um revólver e atire na têmpora. Não, ele não diz assim. Ele não diz assim. Tinha que preparar tudo e tinha que organizar muitas coisas. Preparar a lenha, só pensa nisso, preparar o lugar. Além disso, ele tinha que caminhar com seu filho, ir para aquele lugar, ao Monte Moriaque. Eles tinham que caminhar juntos. Não tinha caminhonete para ir. Não, eles iam andando. E enquanto iam andando, talvez houvesse um silêncio entre os dois. O pensamento, o coração de Abraão estava ali. Mas não há hesitação. Não há. Na Bíblia vemos várias pessoas, até um rei, disse a Deus, o Senhor lhe disse, hoje você vai morrer, arrume suas coisas. E ele disse, não, eu sou muito jovem, estou apenas começando a crescer. Eu quero ser reconhecido. Que tal se você me der mais tempo? E Deus disse, tudo bem, vou te dar mais 15 anos. E isso foi a pior coisa que ele poderia ter feito, ou o pior que ele poderia ter pedido. Mas na Bíblia nós temos pessoas que vacilaram com Deus. Deus disse a Moisés, afaste-se, porque vou matar esse povo, que olha, não serve absolutamente para nada. E ele disse, não, Deus, o que as pessoas vão dizer? Olha a sua reputação, você é Deus, vai ficar mal, vai passar vergonha. E como quem diz, Deus, sim, não, eu sou bom. Não, Deus, eu disse,
Pronto, o que você disse. Fique tranquilo, você vai ver. E foi esse povo que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Sempre vemos pessoas na Bíblia que vacilam, mas Abraão, por isso ele é o pai da fé, não disse nada. Então, muita atenção, fiquem atentos, por favor, aqui. Olhe, a verdadeira obediência é composta por 4 dimensões incontornáveis. 4 dimensões incontornáveis. Preste atenção, porque isso, se for só informação de que bonito que foi o sermão, ou a pregação, e você não aplica isso, de verdade, isso traz mais consequências, é melhor que você nunca tivesse vindo à igreja. Então, eu saio, pastor? Ainda dá tempo? Já não. Número 1. Deve ser informada. Eu já vi pastores, e você também já viu, você que assiste mais TikTok do que eu já vi pastores, preste atenção, que deixam as cobras picarem eles. E dizem, não, é que a Bíblia diz que, olha, serpentes e escorpiões, então eu deixo me picar e não morro. E fazem isso na frente da congregação. Outras pessoas dizem, não, vou jejuar 80 dias e 80 noites, como Moisés jejuou. E é que eu sinto, e é que não sei o quê. Olha, aqui é fundamental. A fé deve ser informada. Ou seja, devemos estar sintonizados com a voz de Deus e não inventar sacrifícios religiosos alheios à sua vontade. Houve um homem que inventou um sacrifício e teve que sacrificar sua filha, lembram? Como se chamava esse homem? Enquanto você descobre, vamos continuar. Mas houve um homem que inventou um sacrifício e sacrificou sua filha sem que Deus tivesse pedido isso. Há pessoas que fazem penitências, há pessoas que entram em jejuns e acabam fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer. O famoso jejum de Daniel, esse não existe. O jejum de 21 dias não existe. E é que Deus me mandou e todo mundo faz. E como o pastor está fazendo esse jejum, todo mundo faz a dieta de Daniel. Isso não existe. O jejum de Daniel de 21 dias não existe. Daniel ficou deprimido por 21 dias. E ele não comeu, porque quando a gente está deprimido, acontecem 2 coisas. Ou come muito, ou não come nada. Daniel era daqueles que disse, não, eu só vou tomar um caldinho e uma sopa. Eu não quero comer nada, nada, nada. Que carne? Não, nada. Que frango à milanesa? Não, nada. Não quero nada, nada, nada. Não quero nada? Que lagosta. Não, eu não quero isso. Eu, nesse momento, quero um caldinho, uma sopa de macarrão aqui na Colômbia. Uma sopa de macarrão, nada mais. Isso e uma batatinha, nada mais. E ficou assim por 21 dias. Não diz jejum. Jejum por 21 dias. Não diz, não diz, não diz. Se você quer fazer uma dieta, faça, mas não envolva Deus nisso por 21 dias. Ou por 30 dias. Então tem coisas que por falta de informação o homem faz e acaba perdendo o seu tempo. Eu perdi muito tempo. Fazendo esse bendito, melhor dizendo, fazendo essa dieta dos 21 dias de Daniel, não me serviu absolutamente para nada. Não me aproximei de Deus, nada, nada, nada. Essa é a verdade. Nunca, nunca me aproximei de Deus. Não senti Deus. Foi o sacrifício desnecessário. O mesmo que o tradicional de ir caminhando até tal lugar de joelhos. Vai a pé até onde está um santo, porque prometeu fazer uma penitência, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, acontece o mesmo. Por falta de informação, a fé deve ser informada. Caso contrário, você acaba fazendo sacrifícios desnecessários que o levam a perder tempo e, acima de tudo, a atrair maldições. Me escute bem, maldições, maldições. Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. Por causa desses sacrifícios, um rei foi destronado, rejeitado e até mesmo amaldiçoado por Deus. Como se chamava esse rei? Saul? Não. É que isso. E o que são essas vacas? O que acontece é que essas vacas gordas e bonitas servem para o sacrifício. Ele queria impressionar o profeta. E o profeta disse, Deus se agrada mais da obediência do que de qualquer sacrifício. Não, mas olha para eles, estão gordinhos. Não importa. Ou seja, Deus é assim. Informe-se bem antes de obedecer. Saiba que é Deus quem falou com você e não a sua consciência. Saiba que Y, não, o pastor inclusive pode enganar vocês e pode manipulá-los a dizer alguma coisa. Saiba que é Deus porque a mesma coisa está acontecendo. Dizem para você, venda sua casa e transforme em caminhonete para o pastor. É gravíssimo dizer isso.
Está vendo? Há coisas que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz, eu direi. E se as pessoas ficarem bravas, então elas ficam bravas com Deus. Mas se eu manipulo a igreja para dizer coisas ou fazer coisas que a Bíblia não diz, informe-se bem. Diga para quem está ao seu lado, informe-se bem antes de obedecer. Informe-se bem. E quando eu digo informe-se bem, não se informe pelo que o pastor diz, não se informe pelo que um líder religioso diz, porque ele também pode estar te enganando. Não se informe pelo que dizem na televisão. Não se informe, informe-se bem. Não, nem por um sonho. Não é porque eu sonhei, é porque eu sonhei, é porque eu sonhei que tinha que deixar minha filha lá no deserto do Saara e que eu tinha que voltar. E eu sonhei, e por esse sonho você vai e deixa a sua filha e ela morre, e Deus vai cobrar isso de você e vai colocar na sua conta. Eu sonhei. Não foi o sonho que motivou, porque senão não estaria registrado entre os heróis da fé o que motivou. Para que Joquebede colocasse Moisés em um cesto. Não foi no que eu sonhei, não. Foi a fé. E foi a fé. Por isso você precisa estar informado. Número 2, intencional. Ou seja, não se trata de evitar o mal, mas de buscar, ativar, cumprir o propósito divino. Não é evitar o mal, e é disso que estou falando. Se Deus disser para você fazer algo, mesmo que não faça sentido, você deve ir confiante nisso. Por isso eu digo, e se Deus pedir para você entregar o que é bom? Porque o que é ruim é fácil de entregar. Mas quando Deus pede para você entregar o que é bom, o que está certo, o que está perfeito, o que está em perfeitas condições, aí você tem que ser intencional. Ou seja, Senhor, sim, eu estou disposto. Vamos fazer isso. E ele cumpriu. A fé de Abraão foi provada e teve que ser informada. Foi Deus quem disse. E também foi intencional, porque isso veio dele. Ele buscou ativamente cumprir o propósito divino. Ele disse, sim, Senhor. Se o Senhor pedir, aqui estou. Estou disposto a obedecer. Vou facilitar para que você entenda. Há muitas pessoas a quem Deus diz algo, mas não há nem sequer a intenção de obedecer. Não há intenção de obedecer. Você não tem a intenção de obedecer. Você não tem a intenção de largar isso, de renunciar a isso. Você não tem a intenção. Não há intenção. Por isso, a fé deve ser intencional. Abraão teve que renunciar a algo que realmente era bom. Seu filho era bom e era a promessa. Mas aqui tem gente que nem sequer tem a intenção de renunciar ao mal. Não há intenção. Não há. Eu não tenho intenção. Sim, bonito sermão, mas não há intenção. E Deus está falando isso. Por isso eu digo, não se trata apenas de evitar o mal, mas de ter a intenção. Então, número 1, informada. Número 2, intencional. Número 3, imediata. Essas são as marcas de uma fé genuína. Imediata. Deve ser imediata. Então não fique hesitando, não fique esperando uma segunda voz. Não é que eu vou lá para receber a resposta. É que eu vou para que confirmem isso para mim. É que eu vou para que reafirmem isso para mim. É que eu vou ouvir tal igreja. Primeiro vou nos pentecostais, depois vou nos só Jesus, depois vou nos gnósticos, depois nos agnósticos, depois vou perguntar para as testemunhas de Jeová. Ah, vou é melhor naquela que lê tarô. Vou... Não. Não, tem que ser imediata. Obrigado. Na Bíblia vemos homens que pedem vários sinais, mas Abraão não era desses. Abraão não pediu vários sinais, nem várias provas, não. Abraão disse, pronto, imediato, imediato. Tem alguém aqui que tenha o caráter, a sagacidade para obedecer a Deus imediatamente? Imediatamente? Tem alguém aqui que, ao contrário, desobedece imediatamente? Ou seja, temos a intenção de desobedecer antes de obedecer, de fazer o contrário, de quebrar as leis antes de obedecer. Temos essa intenção. A intenção de desobedecer, a intenção de pecar, a intenção de fazer o mal, antes da intenção de obedecer. Imediato. Ou seja, não dá para pensar, não, primeiro eu resolvo, primeiro eu conserto, deixa eu ver, me dá mais uns 3 anos, eu analiso. Ele não disse, me dá mais uns 3 anos. De imediato. Aqui há pessoas que estão adiando sua obediência e por isso está sendo adiada a bênção que você já deveria ter recebido.
Adiam o quê? A obediência. E não depois de 3 anos. Não, 3, 4 anos, e a vida vai passando assim e você nunca vai obedecer e nunca vai chegar à verdadeira bênção que você tanto precisa. E não só você, mas sua família também, porque você não obedece de imediato. Tem que ser imediato. É de imediato. Pronto, Deus te falou, é de imediato. As crianças é que nós crescemos assim. Sim. E eu às vezes falo para a menina, para Sharon, eu falo, quando você fica dizendo já vou, mãe, isso é desobediência, porque você tem que obedecer imediatamente. E mesmo que você diga já vou, já desobedeceu, já não adianta mais nada. Já não adianta. Mesmo que você vá depois, já não adianta. E eu acho que Deus é assim. E os pais sofrem, e principalmente as mães, sofrem com seus filhos porque querem que obedeçam imediatamente. Mas a criança adia, adia, adia. Imagine como Deus se sente. Imagine como Deus se sente de imediato. De imediato. Aqui há homens que obedecem à mulher mais rápido do que obedecem a Deus. Isso é grave. Isso sim é gravíssimo. Mas preste atenção nisso. De imediato. Nisso eu quero parar um pouco, porque há pessoas que não receberam a bênção, ou aquilo que tanto desejam, ou aquilo que tanto sonham, ou sua liberdade, ou sair da sua crise, porque não dizem de imediato: Senhor, o que o Senhor disser, aqui estou. Senhor, faça isso. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque diziam: não, esse Abraão pecou, esse Abraão mentiu. Abraão, o pai da fé? O pai da fé? Abraão? Mas Abraão duvidava também. Mas Abraão é o pai da fé, não por causa dessas dúvidas e tudo o que aconteceu, o seu passado, mas por isso, porque foi imediato, obediência. Pronto, faça. E ele tinha direito de duvidar, porque Deus tinha dito: em Isaque serão benditas todas as. E agora ele está pedindo para entregar Isaque. Ele tinha direito de duvidar e perguntar a Deus: mas Senhor, o Senhor não me disse que em Isaque viria a descendência, que haveria descendência? Essa não era a maior promessa que o Senhor me fez? Será que o Senhor está mentindo para mim? Ele tinha esse direito. Mas mesmo assim, Gênesis 22, versículo 3. E Abraão, 22, 3. E Abraão levantou-se de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe havia dito. Eu digo imediatamente, e a morte teria sido boa se fosse imediata, mas não foi assim. Ele disse: sacrifique-o, e nesse sacrifício havia todo um protocolo, todo um protocolo. E foi ao lugar que Deus lhe havia dito. Esse sacrifício tinha todo um protocolo, não tinha? Tinha que ir, caminhar. Não, isso era, na verdade, tudo era uma tortura. Eu te pergunto, será que Abraão sentiu paz? Olha, demorar para responder ao que Deus já mandou equivale a uma forma sutil de desobediência. Então, quantos já desobedeceram a Deus? Muitos. É imediato. E isso quem diz é a Bíblia. Não sou eu que digo, não é o pastor que diz. Quem diz é a Bíblia, é imediato. O que Deus já mandou você fazer e você está adiando até agora? De imediato. Pronto, faça isso. E eu, em algumas ocasiões, não em todas, tive que tomar decisões imediatas quando se trata de obedecer a Deus. Pronto, faça isso. E os processos são difíceis, não é fácil, é muito difícil, é realmente muito difícil. Por quê? Porque é imediato. Ai, e a gente já tomou a decisão. Não, não tem mais o que fazer. E é isso, não se sente paz. Por isso eu digo para vocês, em nenhuma parte da Bíblia diz que o que vem de Deus traz paz e o que não é de Deus traz caos. Não, não. Tudo, quando se trata de obedecer a Deus, traz caos. E isso é difícil mesmo. Tudo, tudo. Sim, vai vir uma paz que excede todo entendimento depois que a decisão já tiver sido tomada e sustentada. Sim, mas naquele momento não há paz. Não há paz. Então veja, imediatamente. E número 4 aqui, apaixonada. Apaixonada. Então, podemos chegar até a terceira parte imediatamente, mas se não houver paixão, sem servir a Deus, sem renúncias, nem amarguras, ou seja, nesse momento não há. Como dizer: bom Senhor, eu obedeço, mas eu não vou mais à igreja.
não vou mais ler a Bíblia. Isso me custou, foi difícil, mas já deu, Senhor. Eu vou obedecer, mas não quero mais. Não quero. Melhor me deixar em paz por um tempo, que eu não vou ficar contigo, porque o Senhor acabou de tirar o que eu tinha de mais precioso, ou acabou de me dizer para obedecer a isso. Eu obedeço. E pode ser que eu tenha obedecido imediatamente, mas o meu eu não quero mais isso. Não, pelo contrário, apaixonado. Que você diga, que bom, consegui obedecer a Deus. Que maravilha, apaixonado. E tudo isso vemos em Abraão. Tudo isso vemos em Abraão. Veja, ele calculou pela fé. Ele fez os cálculos matemáticos e ficou com o que era de Deus. Ele ficou com o fato de que Deus é soberano, a soberania da ressurreição. E como eu disse a vocês, há algo especial. A lógica espiritual é muito diferente da lógica matemática. Veja, o escritor de Hebreus revela o raciocínio profundo que passou pela mente de Abraão ao subir o Monte Moriá. Ele mostra isso. Ele fez cálculos espirituais, não físicos. Porque na Bíblia temos um homem que fez cálculos físicos, Filipe. Filipe, quando o Senhor lhe disse, vou alimentar essa multidão, vocês deem de comer a eles. Ele fez os cálculos, pegou a calculadora e disse, não, não dá, não dá, não dá, não dá, é impossível. Por quê? Porque ele não percebia que quem estava lhe dizendo isso era o pão da vida. Quem estava dizendo, quero alimentar essa multidão, por favor, distribuam. Ele disse, não dá, para que a multidão pede um pouco. Por quê? Porque essa é a lógica humana, mas a lógica espiritual é preciosíssima. Preste atenção nisso. Veja, é o caráter imutável de Deus. É aí que entra o próprio Deus. Por exemplo, ali quando Jesus queria alimentar a multidão, o menino tinha fé, porque o menino diz, veja, aqui está. O menino diz, veja, aqui está. Tome, eu entrego ao Senhor. Mas os outros não tinham fé. Hebreus 11:19 diz, pensando que Deus é poderoso para ressuscitar até mesmo dentre os mortos, de onde, em sentido figurado, também o recebeu de volta. O que diz Hebreus 11:19? O que diz? Só colocaram obrigado. Veja o que diz a palavra de Deus, pensando que Deus é poderoso. Por que Abraão obedeceu? Porque ele tinha confiança, não na lógica das circunstâncias. Porque muitos dizem que têm fé, mas confiam na lógica das circunstâncias, do ambiente. Não, ele confiava. Essa é a lógica. Pensando, ou seja, com quem ele estava fazendo os cálculos? Com a calculadora? Porque se ele tivesse feito os cálculos, nunca teria sacrificado Isaac, porque é impossível que ele volte à vida. Mas aqui Abraão estava pensando além. Ou seja, ele nem sequer pensava que Deus iria depê-lo. Ele pensou em algo além e isso agradou a Deus. Ou seja, Abraão, enquanto ia caminhando, ele ia pensando. O Senhor me diz para cortá-lo em pedaços e em 5 minutos o Senhor o ressuscita e me entrega de volta. Assim ele foi pensando. Quais são os nossos pensamentos quando Deus nos pede para fazermos algo? Por isso, não obedecemos prontamente a Deus. Fico sozinha? Fico sozinho? Já ninguém mais vai reparar em mim? Quais são? Vá pensando nisso. Quais são? E é por isso que você não tem a bênção. E o que você acha que é bênção, que não é bênção, é maldição. Por isso, se eu entregar isso, não. Se eu entregar isso, tudo acaba. O mundo acaba. Não, é que eu me sinto realizado com isso, com aquilo. Eu me sinto realizado com isso. Não, isso aí eu não. Olha, mas o que será que Abraão ficava pensando quando decidiu obedecer imediatamente? Deus é poderoso. E assim ele corta em pedaços, assim o sangue já está derramado, o Senhor vai ressuscitá-lo. Ele estava totalmente convencido disso. Ele estava totalmente convencido disso. Deus é poderoso, até mesmo para levantar dentre os mortos. Ou seja, ele já tinha dado seu filho como morto.
E ele disse: não, Deus é poderoso e Deus me fez uma promessa. E o Senhor nem sequer disse: não, Deus vai me impedir. Ele não pensou nisso. Ou seja, ele foi além do que Deus tinha planejado fazer. E disse, Deus me disse: eu vou matá-lo. Eu vou e vai ser difícil. Ou seja, eu teria preferido, na verdade, que Deus me impedisse e não ir pensando que vou cortá-lo, vou ver. O sangue do meu filho vai espirrar no meu corpo enquanto eu estiver cortando com a faca. Ou seja, o sacrifício de Abraão não foi dar Isaque como perdido ou como morto. O sacrifício de Isaque é cortá-lo. Eu acho que nem os próprios sicários que esquartejam querem evitar isso de cortar uma pessoa em pedacinhos. Imagine só. Imagine só. Às vezes, quando seu filho ou sua filha se machuca e você vai passar algum remédio, não sei como se diz em outros países, mas algum remédio, você vai passar algum remédio, ou vai passar álcool, esse sim é mais conhecido, ou vai passar álcool ou água oxigenada, vai passar álcool ou água oxigenada. Você sofre mais. Filho, vem cá, vem cá. E seu filho, ai não, mãe. E você sofre. Imagine agora cortar seu filho em pedacinhos até vê-lo agonizar e até vê-lo morrer. É que lemos a Bíblia errado. Sem perceber esses detalhes, olhe, e esse é o princípio do desprendimento, não é? O Senhor nunca quis destruir o filho da promessa. Ou seja, não estava no plano dele, mas sim de curar o coração de Abraão de qualquer apego à idolatria, porque Abraão vinha de um ambiente de idolatria, de paganismo. Por isso, o tirou de lá e o levou para outro ambiente. Saia da sua terra e da sua parentela. E agora Abraão estava se apegando a Isaque. E é que o Senhor nunca quis Isaque. O Senhor queria era Abraão. Por isso ele diz: entregue-me o seu filho. Ao entregar o que mais amava com as mãos abertas, Jesus mesmo. Jesus mesmo. Ou seja, não é nem sequer, é o próprio Jesus quem confirma o princípio da vida abundante. É o próprio Senhor. Jesus confirma isso. Em uma passagem que se encontra no Novo Testamento sobre a fé e certifica que a fé de Abraão era genuína. Abraão passa por isso. Se a sua fé não passa por isso, a sua fé não é genuína. E o seu cristianismo não é autêntico. É uma farsa. Se você não passa por isso, o seu cristianismo não é uma força, é uma farsa. Porque aqui vemos isso. Desprendimento. E ele é o primeiro a crer no poder da ressurreição. Abraão é o primeiro. Veja quanto custou aos discípulos, custou crer na ressurreição. E Abraão já estava crendo que o Senhor pode ressuscitar. Até ali, ninguém tinha ressuscitado dentre os mortos. Me diga, quem tinha ressuscitado dentre os mortos? Desde Gênesis 1 até o capítulo 22 e 23, me diga, quem tinha ressuscitado dentre os mortos? Se você for na Bíblia, no Antigo Testamento, você vê tudo completo. Já muitas pessoas tinham ressuscitado no tempo de Elias e Eliseu. Mas me diga aqui, quem ressuscitou dentre os mortos? No tempo de Jesus é mais fácil, toda hora ressuscitavam mortos. No tempo de Jesus. E nesse tempo também é fácil acreditar que há ressurreição. E ainda assim, ainda existe certa incredulidade. Mas é mais fácil acreditar. Mas naquele tempo não havia, ainda não existia ressurreição de mortos na história da humanidade. No entanto, ele disse: eu tenho certeza de que Deus está me pedindo isso. Eu sacrifico e o Senhor me devolve e me entrega de volta. Marcos capítulo 8, versículo 35, diz assim: porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas veja essa promessa: e todo aquele que perder a sua vida por minha causa, sim, e do Evangelho a salvará. Evangelho salvará. Eu te pergunto, você tem apenas uma vida? Você quer perdê-la ou salvá-la? Você tem apenas uma vida? Você não tem duas. Ah, pastor, o Senhor acabou de me dizer. Por isso vou viver a vida, aproveitar, porque eu tenho só uma vida. Não, pelo contrário. Porque você tem só uma vida, deve vivê-la. Porque Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e destruir, e a desobediência destrói sua vida. Você não vive, você apenas existe. Você existe, mas não vive. Não vive. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando.
E quando Isaac diz, temos tudo, temos a lenha, temos tudo, temos o isqueiro, pode ser, temos até gasolina, temos o petróleo, o que for. Temos tudo. Temos tudo para o sacrifício. Mas, pai, onde está o sacrifício? Porque ele ia calado, ele disse. E ele ia pensando que Deus podia ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse era o pensamento de Abraão. E sabe o que Abraão diz? Abraão, por isso é que aparece a palavra Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré. Ele diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá. No momento limite, quando o sacrifício estava pronto, Deus providenciou um carneiro substituto no arbusto, que ficou preso pelos chifres, mostrando que a provisão de Deus sempre chega na hora certa para aqueles cuja fé descansa. Onde? Nas promessas e não nas circunstâncias. Onde repousa nossa fé? Nas promessas. Ei, mas a fé precisa ser informada. Tem alguns que já estão dizendo, já sei o que vou entregar, já sei o que... Não. Se de repente o Senhor tem te pedido algo e você adiou, este é o momento para obedecer a Deus de coração. Mas não, se não, não fique dizendo, vamos ver, o que eu entrego, o que eu entrego, o que eu entrego, o que eu entrego, o que eu entrego. Vamos ver, as chaves, vou entregar as chaves do carro. Não, a fé precisa ser informada, porque alguns já estão me olhando com aquela cara de, o que eu entrego, o que eu tenho que entregar. Olha para a esposa de cima a baixo, será que eu entrego ela e Deus me dá outra? Não. A fé precisa ser informada. A fé precisa ser informada. Andrés, você está vendo ela? Não, ela precisa ser informada. Está a ladainha, talvez a próxima seja muda. Não. Você precisa ser informada. Eles vão tomar um sorvete e dizem, onde? Em tal lugar, é caro. No bairro, tomar um... Então o namorado diz, tranquilos, vamos, Deus proverá. Não, aqui não era romântico. Porque Deus proverá um copo d'água, mas aqui não era romântico. Aqui era sério, a intenção era séria. E por isso é importante o altar da rendição. A história de Abraão nos confronta diretamente hoje a todos nós. E eu lhes faço a pergunta, existe alguma bênção, relacionamento ou projeto de vida que seja difícil para você entregar nas mãos do doador? Obrigado. E eu te faço um convite. Assim como Deus providenciou um substituto no Monte Moriá, que ficou com seus chifres presos, séculos depois, Deus providenciou seu filho. Deus te deu tudo. E por que você negaria algo a Deus se Deus já entregou tudo, o Cordeiro perfeito na cruz, para perdão dos nossos pecados? Hoje é o dia. Hoje é o dia. E se você tem algo que tem adiado e não consegue entregar imediatamente, é fácil. Assim, imediatamente é desligar o celular, bloquear essa pessoa, de uma vez fechar o contrato, o que você tem que entregar, que está te fazendo mal, que não é um negócio que eu tenho por aí, e imediatamente entregar aquele local, entregar isso, qualquer projeto que seja imediato. É imediato. Ou seja, é agora, ou seja, é imediato obedecer já. Obedecer já. Não há condições. Nada. Obedecer já. Você não adia nada. É agora. E não pense no negativo. Pense em como Deus é poderoso para te dar algo melhor do que você já tinha ou do que você pensava. Que aquilo era tudo na sua vida. Pense em como Deus é poderoso. Pense no caráter imutável de Deus quando decidir obedecer imediatamente.
Não pense em você, nem no seu entorno, nem em quem você é, nem no que será o projeto dos seus sonhos, nem no que será o trabalho dos seus sonhos, nem no que será a carreira dos seus sonhos, não. Se você já disse, pense em quem é Deus. Foi difícil para mim fazer algo e o pensei de forma negativa. Eu disse, não, e agora? E mesmo assim, Deus me abençoou. Mas eu te aconselho que, para obedecer imediatamente, pense no caráter imutável de Deus. Obrigado. Para obedecer. Obrigado. Obrigado. A todas as pessoas que estiveram conectadas, curtam, compartilhem essa mensagem e que Deus abençoe vocês.